Meu nome é Camila Périco, né? Sou bióloga, sou mestre em bioinformática aqui pela Universidade Federal do Paraná. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre trabalhos acadêmicos em LaTeX. Eu fiz até uma brincadeirinha no título, né? Amor à primeira vista, porque de fato, depois que você realmente aprende a utilizar o LaTeX, é um amor à primeira vista, você nunca mais utiliza o Word. Inicialmente, nem todo mundo conhece o que é esse tal de LaTeX. Bem, vejamos. LaTeX pode ser definido como um sistema de preparação de documentos de texto. O que isso significa? Basicamente, o LaTeX ele vai realizar uma diagramação de texto. Então, ele vai pegar o seu texto codificado e transformar ele numa versão PDF. Esse é basicamente o sistema que o Word também realiza, só que de forma mais gráfica. Então, fica oculto para a gente. O LaTeX ele é baseado em comandos. Então, ele permite que se faça a edição de texto de maneira bastante flexível e o resultado final é de alta qualidade. O que você precisa realmente para utilizar o LaTeX? Basicamente, um editor de texto simples e, no caso, um compilador para fazer essa transformação, que eu vou explicar mais adiante. Ele difere bastante do Word e do LibreOffice em sua utilização, porque ele não tem, digamos, uma interface tão amigável. Então, vocês podem estar pensando, bem, se o Word é mais fácil, por que realmente eu vou usar o tal LaTeX? Se ele é baseado em linhas de comando, parece alguma coisa mais parecida com programação. Bom, todo mundo já passou por dificuldades no Word, inclusive eu. Numeração de páginas, fixar uma imagem, várias outras coisas têm dificuldades no Word. Por exemplo, eu estou fazendo um texto, eu tenho uma imagem numa certa posição, eu quero mudar essa imagem de posição, pouca coisa. Só essa pouca coisa consegue alterar a estrutura inteira de um documento. Então, o Word ele é prático para documentos pequenos, documentos simples, alguma coisa que exija qualidade, alguma coisa que exija um texto mais comprido, por exemplo, eu vou fazer um capítulo de um livro, não utilize o Word. Utilize o LaTeX porque ele vai conseguir fornecer para você uma qualidade maior do seu documento. Então, outras dificuldades que pode ter no Word, como eu listei, colocar legendas numa imagem ou tabela, uma uniformização da formatação. Eu começo com Arial 12 e termino com Arial 14, negrito, com margens diferentes, indentação diferente. Isso não vai ser um problema se você utilizar o LaTeX. Numeração de imagens e tabelas tem uma certa dificuldade, porque você está fazendo um texto. Começo com uma numeração. Depois de um certo tempo, eu quero mudar a ordem desse texto. Então, toda a numeração vai ter que ser ajeitada posteriormente. A rotação de uma página. Por exemplo, eu quero fazer uma tabela no sentido contrário, na vertical em vez da horizontal. Então, essa única página pode ser difícil de se fazer num Office em geral. Então, a sugestão é realmente utilizar o LaTeX. Então, vamos entender um pouquinho quais são as vantagens que o LaTeX pode me trazer. As principais delas, a qualidade da formatação é a maior delas. No Word, nem sempre você possui um documento que você olha e fique agradável à vista, ou seja, você não tem uma fluidez na leitura, enfim, fica uma coisa um pouco profissional. Então, o LaTeX ele permite que você faça um texto com essa qualidade, por isso ele é aceito na maioria das revistas, principalmente as revistas internacionais. Né? Então, você vai fazer uma publicação, vai ter modelos prontos para você nessas revistas. Formatação, por exemplo, de equações matemáticas. Eu quero uma qualidade maior na minha equação. O pessoal de física, matemática, engenharias, que utiliza realmente muitas equações e precisa de uma equação que seja mais complexa, não seja simplesmente um x ao quadrado, por exemplo, o LaTeX ele consegue fornecer isso com grande qualidade e principalmente utilizando imagens vetoriais. Então, eu tenho o meu PDF final, consigo ampliar à vontade sem distorcer a imagem. Ele também tem uma formatação linear. Então, se eu estabeleci no início do documento um certo padrão, o documento inteiro vai ser naquele padrão. Não vai ter o risco de você acabar alterando ele sem querer. Ele também tem como o default a saída em versão PDF. Então, não tem como você ter o perigo de alterar depois. Mas ainda mantém o formato .text, né, que é o teu documento de texto, ainda guardado que se pode fazer a edição posteriormente. Então, ele possui um padrão científico,
tem uma possibilidade de você criar modelos. Então eu quero uma certa estrutura e eu sempre vou utilizar essa mesma estrutura, por exemplo, um relatório para uma disciplina de algum curso que você tem ou coisa similar, ou um modelo que eu tenho para um certo artigo. Então você pode ter exatamente esse mesmo modelo e basta você depois só preencher os espaços. Por exemplo, eu quero alterar o título, alterar o texto, o modelo vai ser sempre o mesmo. Uma grande vantagem também é com relação à automatização. Referências bibliográficas, numeração de itens, por exemplo, eu quero tabelas, figuras, então equações, todas essas estruturas numeradas, né? Então você tem uma automatização. Além disso, a tabela de conteúdo também, todos são feitos automaticamente, não é alguma coisa que com o passar do tempo ele vai alterar. Outra vantagem que o LaTeX são várias as vantagens que ele possui, mas dentre elas, algumas que se destacam é a possibilidade, por exemplo, de você realizar comentários. Eu estou escrevendo um texto e quero deixar eu não tenho certeza se eu vou usar um certo parágrafo. Então eu pego e deixo ele em comentário. Ele está mantido no seu texto, mas no PDF final, que é o seu resultado final, o seu texto final, ele não vai aparecer. Então, enquanto você está fazendo a edição, você mantém aquele parágrafo guardado para um uso posterior, caso você queira, ou um simples comentário, por exemplo, eu preciso falar melhor sobre esse parágrafo, ou coisa do tipo. Ele permite integrar outros sistemas, por exemplo, para geração de gráficos, e inclusive ele mesmo realiza a geração de gráficos por si próprio. Ao invés de você utilizar, por exemplo, um software externo para geração específica de um certo gráfico, ele mesmo consegue fazer isso a partir de dados, por exemplo, que utiliza uma tabela em TXT. Isso você pode também criar esquemas, por exemplo, figuras mais ou menos simples, né, utilizando alguns certos pacotes. Além disso, você pode criar fórmulas químicas, partituras, esquemas eletrônicos, entre várias outras coisas, e tudo é disponibilizado no formato de pacotes. Então, eu tenho uma certa pessoa desenvolveu um pacote que permite que, com certos comandos, você consiga construir uma figura de uma estrutura química. Por exemplo, a fórmula da água ou de um benzeno, por exemplo. É possível também, utilizando o LaTeX, criar funções, para que é equivalente a uma função da programação em que você faz a automatização de certas repetições que você tem. Eu sempre destaco o texto de uma mesma forma, então eu crio uma função para facilitar. Ao invés de eu colocar uma série de comandos, eu coloco apenas um comando que chama aquela série de comandos automaticamente. Outra coisa que é interessante é que o LaTeX ele prioriza uma certa, digamos assim, estética. Ele tem um quociente, um valor de feiura do seu texto. Então ele sempre tenta, no algoritmo interno, durante a compilação, enquanto ele está fazendo o seu PDF, ele tenta sempre melhorar o aspecto visual do seu texto. Então por isso que ele fica um resultado estético agradável no final. Uma coisa também bastante interessante do LaTeX é com relação à citação ou à referência bibliográfica. Nos Office, no Word, por exemplo, temos bastante dificuldade em fazer essa organização, recorremos a softwares externos como Mendeley ou por exemplo, Zotero, enfim, que ele faz a geração das referências para você. Ou você vai ter que fazer tudo ela na mão, o que é bastante chato, bastante complexo, especialmente quando você tem que ficar recorrendo sempre às normas, por exemplo, da biblioteca, para ver como você faz aquela citação. No LaTeX ele possui uma coisa chamada BibTeX, em que você pode baixar tanto do Mendeley quanto, por exemplo, do Google Scholar, a referência num formato específico e utilizar essa referência automaticamente. Então você fornece um texto, né, nesse formato BIB, que a gente chama, formato BibTeX, e ele automaticamente gera para você sua referência, que eu vou citar um pouquinho mais para frente como que funciona. Além disso, ele permite a elaboração de apresentação de slides, como esses slides que você está vendo. Além disso, tem outras vantagens, como por exemplo, uma edição mais leve, por exemplo, um documento muito grande no Word, corre o risco de você acabar travando sua máquina, o que não acontece com o LaTeX. Além disso, você pode estar preocupado assim, poxa, eu vou ter que aprender um monte de comandos para poder usar o LaTeX. Não necessariamente. Você consegue aprender o LaTeX gravando, ou seja,
tendo em memória poucos comandos. O resto você utiliza consultas na internet mesmo e alguns tutoriais que você pode manter guardado. Então você, sem conhecer programação ou conhecendo pouco programação, aprendendo poucos comandos, você ainda consegue facilmente utilizar o LaTeX. Mas como tudo na vida, tem algumas desvantagens. Nem todo mundo consegue lidar com uma interface mais complexa como o LaTeX, por causa que ele tem uma certa complexidade, né? Você tem que ter um certo costume, ou seja, tem que ter uma fase de aprendizado para poder utilizar ele. E, de certo modo, você precisa aprender tentando. Então, você tem uma fase de aprendizado com erros. E os erros são uma coisa que acontece no LaTeX e é preciso lidar com eles. Uma outra desvantagem que pode ser considerada é que tem a possibilidade de você ter um colega ou um orientador que vai querer compartilhar um texto para fazer uma edição conjunta e você talvez não consiga ter um orientador ou um colega que também conheça o LaTeX. Então pode ter uma certa barreira na aceitação num trabalho em grupo. E uma coisa interessante do LaTeX, que apesar de ser uma desvantagem um tanto cômica, é justamente a geração dos erros. Você pode, por exemplo, fazer uma digitação incorreta de um comando ou usar um comando no lugar errado e ele vai surgir com uma mensagem de erro para você e você vai precisar interpretar. Como os criadores do LaTeX foram um tanto sarcásticos nisso, eles utilizaram uma mensagem de erro específica que, quando o próprio compilador não sabe o que aconteceu de erro, ele diz para você dar uma de detetive e descobrir. No caso, ele diz para você dar uma de Hercule Poirot, que é um detetive mais ou menos como o Sherlock Holmes, só que das histórias da Agatha Christie. Já recebi essa mensagem algumas vezes, admito. Bom, mas vamos entender um pouco como que funciona o LaTeX. O LaTeX funciona, para quem conhece programação, da mesma forma que você compila um executável, por exemplo, em C. Você tem um arquivo de texto, um tipo TXT que a gente chama, só que com uma extensão .tex que a gente utiliza. Então eu tenho um arquivo de texto onde eu coloco toda a minha codificação, coloco o meu texto, a chamada para as imagens, e depois é feita uma compilação e então gerado, por exemplo, um executável, se eu fosse usar uma programação. Nesse caso, a compilação gera um PDF. Então, mas para quem não conhece programação, poxa, eu vou ter que fazer isso aqui no terminal, no computador? Não necessariamente. Tem essa possibilidade, eu geralmente uso assim, mas você pode utilizar um software. Existem vários softwares, por exemplo, o Miktex e o TextMaker são os mais conhecidos e os mais utilizados, mas também existem vários outros. Para situar melhor, quem utiliza o Windows é recomendado utilizar o Miktex como base, que é o mais frequente, e utilizar um segundo editor para você poder fazer a visualização, que é o TextMaker. Existem tutoriais diversos na internet, se você colocar apostila para LaTeX, instalação para LaTeX, vai chover coisa. Fiquem tranquilos porque tem material suficiente para você conseguir aprender sozinho. O Linux também tem o TextLive, que quase acredito que em todos os Linux por padrão pode se baixar. E também, para quem está começando agora, é indicado utilizar a versão online. Tem a plataforma chamada Overleaf, uma plataforma gratuita e também colaborativa, ou seja, você pode fazer trabalhos em conjunto, né? Duas pessoas, por exemplo, podem editar o mesmo text. E é o que eu vou mostrar um pouquinho adiante, só para vocês mais ou menos conhecerem um pouquinho cada uma dessas plataformas. Em cada uma delas eu deixo o link aqui para quem quiser dar uma procurada, quiser baixar. Então, o Miktex seria a base, seria o interpretador, e você tem um editor simples próprio dele. Então, nessas duas janelas, ele funciona da seguinte maneira. Numa das janelas é onde eu edito meu texto, meu TXT, um arquivo de texto. Ele fica destacado em cores para facilitar a visualização. Então, eu escrevo todo o meu documento aqui, meus comandos. Quando eu clico o botãozinho aqui verde, ele faz a compilação e gera um PDF, como está aqui do lado. A mesma coisa acontece com o TextMaker, só que ele é um pouquinho mais profissional, então ele possui uma série de atalhos para os comandos, por exemplo, comandos matemáticos, por exemplo, aí eu quero saber como que é o comando para o símbolo alfa ou a letra beta. Então, ele fornece para você já o comando só clicando na figurinha, então você não precisa ficar decorando o que é o que. Mas também tem a Overleaf. Overleaf, ele
possui exatamente a mesma estrutura, só que online, ou seja, você não precisa instalar nada na sua máquina. Além disso, ele fornece uma série de modelos prontos e gratuitos também para sua utilização. Além disso, ele tem uma série de tutoriais. Um deles que eu recomendo é o Aprendendo LaTeX em 30 minutos, em que você realmente aprende o básico do LaTeX e consegue utilizar ele de forma mais ou menos fácil, apenas olhando esse tutorial. Então, o que eu precisaria, por exemplo, para me utilizar esse Overleaf? Um cadastro simples, né, com e-mail e uma senha, ou se você quiser fazer o login com alguma dessas plataformas, por exemplo, o Google, o Twitter. E a partir disso, você já tem acesso à plataforma e ele já fornece alguns modelos prontos para você. Um modelo branco, com um exemplo de algum projeto que você pode ter nesse site. E aqui um outro exemplozinho que eu fiz utilizando o Overleaf, mostrando como que é a codificação e o resultado final. Bom, tendo falado um pouco das vantagens e desvantagens, vamos tentar entender um pouquinho como que ele funciona. Claro, essa é uma palestra curtinha, uma meia hora mais ou menos, mas para você conseguir mais ou menos se situar, poxa, eu nunca vi LaTeX na minha vida, então como é que funciona essa coisa? Basicamente, o teu LaTeX vai se dividir em duas partes. A parte de preâmbulo, ou seja, onde você vai fazer definições, configurações, qual que vai ser a minha margem, qual que vai ser os pacotes que eu vou estar usando. E a parte de documento, onde você vai colocar o seu texto, figuras, tabelas, outras coisas que você queira inserir no seu texto. Divisão de seções, por exemplo, também. Então, lembrando dessas duas partes. Preâmbulo vai ser a parte inicial e o documento a parte inferior. O primeiro comando de todos é o comando de preâmbulo, o primeiro que abre o documento. Então você vai definir que tipo de documento você quer. Eu quero um artigo, eu quero um relatório. Nesse caso, eu estou dando exemplo de um artigo. Então, eu vou colocar barra document class, entre chaves, ou colchetes, acho que é colchetes esses aqui. Você define, por exemplo, eu quero uma letra tamanho 11 pontos. Eu quero um documento de uma única coluna, pode ser uma coluna só ou duas colunas, né, que ele tem por default. E eu quero aqui, entre chaves, eu coloco, eu quero o meu documento tipo article, quero um artigo. Ok, agora eu quero inserir o meu texto. Onde que eu coloco ele? Logo em seguida. Essa begin document e end document, o LaTeX funciona bem nesse sentido. Tudo que tem um begin, tem um end. Tem um abre e um fecha. Abre chaves, fecha chaves. Isso é o padrão dele e a maioria dos erros quando acontece porque você esqueceu de colocar um end ou esqueceu de colocar uma fecha chaves. Então, voltando. Antes do begin document é onde vai estar o seu preâmbulo, onde eu vou colocar a chamada de pacotes, a chamada de definições, enfim. E entre o begin e o end é onde eu vou inserir o meu texto. Então vamos ver um exemplo simples. Vamos com calma, não se assustem com a quantidade de comandos que temos aqui. Mas como você pensa em fazer um artigo, qual que é a primeira coisa que se tem no artigo? Um título, a lista de autores e uma data, e logo em seguida vem o texto. Pode ser um resumo, as seções, enfim. Então as partes básicas que ele tem é o title, o author e o date, que é justamente esses três comandos que ele está chamando aqui. Ele teve um probleminha com a quebra ali de linha, mas considera como se a linha continuasse aqui para o lado. Então, entre o begin e o end document, eu coloco barra title e coloco o título do meu artigo. Barra author, que é o nome dos autores. Barra date e a data que eu quero que insira. E depois disso tudo eu coloco make title, ou seja, crie a página de abertura ou crie o meu título. Se vocês repararem, também tem um barra today. Tudo que é barra alguma coisa é um comando do LaTeX. Esse barra today é uma facilidade que o LaTeX tem, que é para dar a data de hoje. Então, toda vez que você compilar o teu trabalho, ele vai colocar a última data. Preciso colocar esse barra today? Não, eu posso colocar, por exemplo, a data daqui a 5 dias, 5 dias atrás, enfim, a data que eu quiser. Então, eu faço isso, por exemplo, coloco no meu Overleaf, clico o botãozinho para compilar e ele vai me gerar essa estrutura. Se vocês perceberem, ele já gera automaticamente um título maior centralizado, logo abaixo a lista de autores e embaixo as datas. E se eu alterar, por exemplo, aqui, eu colocar o title depois do author, o date primeiro, vai mudar alguma coisa? Não, tanto faz a ordem, ele vai gerar aqui para você. Mas se vocês prestarem atenção, ele não fez o título.
correto, faltou o I. Ah, mas está escrito aqui, I com acento. Ah, ele não interpretou o acento. Ei, espera, a data está em inglês. Então vamos entender agora como que é a utilização e a necessidade dos pacotes. Logo abaixo do Document Class aqui e antes do Begin Document é onde eu vou colocar os meus pacotes. Os dois pacotes básicos que a gente utiliza seriam o Input Encoder e o Babel. Existem vários outros, vai depender do que você vai utilizar, né? E existem listagens dos pacotes principais que se utilizam. Não precisa ficar decorando tanto isso, especialmente quando você estiver utilizando modelos. Então, o primeiro Input Encoder é quando você vai fazer a codificação. Ele tem por default o uso da língua inglesa. A língua inglesa não tem cedilha, não tem acento, não tem um monte de caracteres desse tipo. Então, eu coloco esse Input Encoder com o UTF-8, que ele vai reconhecer esse tipo de caractere. Em segundo, eu vou utilizar o pacote Babel. Babel, no caso, utilizando Brasil como linguagem. O que é esse Babel? O Babel ele vai funcionar para você fazer a quebra de linhas. Então, eu tenho uma palavra e essa palavra na língua portuguesa ela tem essa quebra. Então, ele vai saber onde fazer a separação silábica das palavras quando você for escrevendo o texto e ele precisar fazer a quebra na linha. Então, eu vou lá e compilo novamente e olha que maravilha. Apareceu o título com acento e a data em português. Então, agora eu vou escrever meu texto. Então, se você olhar exatamente o mesmo código daqui, eu escrevo o texto logo abaixo do meu Make Title. Dessa forma. Vamos dar uma ampliadinha nisso. Então, ele criou aqui o título pra gente e está aqui o meu texto. Se você prestar atenção, ele já fez a quebra aqui nas palavras. Eu não quebrei nenhuma palavra, eu simplesmente escrevi o texto direto. Então, ele consegue organizar o teu texto já fazendo a quebra e, de certa forma, ele utiliza um algoritmo para reduzir o número de quebras. Então, para deixar o teu texto mais legível, mais confortável para a leitura. Então, o que ele fez para nós? Digamos que essa aqui seja a página. Ele já fez a primeira coisa que você pode reparar, a numeração da página automática. Eu não coloquei mais nada naquilo, exatamente aquela mesma codificação. Ele criou o nosso título no formato adequado. Ele fez uma indentação automática também. A cada parágrafo ele vai fazer uma indentação. Mas e se eu quiser que tal parágrafo não tenha uma indentação, eu também posso utilizar o no indent logo antes do parágrafo. Isso daí evita que ele faça isso. Por algum motivo você não quer usar, então você utiliza um outro comandinho para evitar que ele faça isso. E além disso, tem aquela hifenização, a quebra das linhas automática. Então, utilizando alguns comandos simples, eu já consegui mais ou menos fazer uma estrutura mais razoável, fazer uma estrutura elegante para um documento que eu queira utilizar um artigo. Aqui eu não vou adentrar muito nos vários comandos que é possível, porque são vários e tem tutoriais para isso, mas eu vou trazer alguns pontos que eu acho interessante para você pensar na utilização do LaTeX, ou seja, cogitar mudar do seu Office para essa plataforma. Agora, digamos que você queira usar o LaTeX. Vou te dar um primeiro conselho. Não tente fazer todo o seu texto e depois compilar. Faça um pouquinho e compile, um pouquinho e compile. Sempre verifique o resultado. Isso vai ajudar tanto a você a aprender o que você está fazendo. Então, eu coloquei lá, /section. Mas o que ele vai fazer exatamente esse comando? Então, eu compilei, agora eu sei como é que ele faz. Além disso, se aconteceu algum erro, você sabe exatamente onde é que você errou. Eu acabei de escrever esse parágrafo. Então eu sei que o erro está nesse parágrafo. Então isso ajuda você a aprender a interpretar melhor as mensagens de erro. E também a corrigi-los. Mas Camila, poxa, eu não sei o que eu errei aqui. Não estou conseguindo interpretar. O que eu faço agora? Tem na comunidade uma série de sites que vai ter fóruns. Principalmente eu lequei aqui os dois, que seria o Stack Exchange e o LaTeX.org. Que são os dois fóruns, acredito que mais conhecidos, em que você pode fazer alguma pergunta lá, ou caso você esteja iniciando, já aconselho a procurar, por exemplo, os erros que outras pessoas já tiveram. Acredite, se você errou alguma coisinha, com certeza alguém já errou exatamente a mesma coisa que você. Quando eu comecei o LaTeX eu errava bastante e com o passar do tempo isso foi diminuindo. Mas é aquilo, qualquer coisinha, você errou um comando assim, errou uma escrita, esqueceu de fechar umas chaves, ele vai dar o alerta, você corrige e segue a vida. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês das possibilidades do uso do LaTeX. No caso, eu vou começar falando um pouquinho dos tipos de arquivos.
Eu tenho vários tipos de modelos já prontos para você, ou seja, aquelas estruturas. Aquele que eu comentei para você, document class, pananá, e eu coloquei o article. Eu posso colocar para relatórios, que seria o report. Um bastante parecido com esse seria o book, que é para construção de livros. Temos também a apresentação de slides, como esse daqui que eu estou apresentando. Tem o standalone, que é um básico, tem carta e vários outros. Além disso, você pode pegar modelos prontos, ou seja, algumas estruturas já prontas com alguns atalhos, para, por exemplo, pôsteres, currículos e apresentações de slides também tem vários modelos prontos, entre vários outros. E tem vários modelos disponíveis na internet, inclusive naquele Overleaf que eu tinha comentado. Então, só para explanar um pouquinho, aqui eu trouxe alguns exemplos. Está um pouquinho pequeno, mas é possível ver que aqui tem uma página de um relatório que eu fiz para física experimental e como que está nesse formato, está no formato Article. Então, temos o título, aqui os autores e algumas outras coisinhas, algumas outras informações e a data. Se você olhar, eu utilizei o to column, ele sempre coloca o texto justificado. Aqui, esse esquema, essa figura aqui, ela tem uma legendinha aqui em cima. E essa figura aqui eu não fiz externamente, eu utilizei o próprio LaTeX para fazer, utilizando aquele pacote TIKZ. Então eu consigo fazer alguns esquemas simples, como por exemplo o de uma mola com um pezinho, utilizando a própria ferramenta. Se vocês perceberem também aqui, temos equações que estão centralizadas. Algumas eu optei por manter a numeração, essa numeração tem chamadas dentro do texto. Algumas equações eu preferi manter sem a numeração. Aqui são exceções, enfim, é possível fazer vários destaques dentro do texto e ele fica com um aspecto bastante elegante e eu não tive que colocar muitos comandos nem ficar muito tempo fazendo a formatação. Esse outro aqui exemplo foi utilizando um modelo de currículo em que eu fiz uma função automática para fazer a chamada em que eu apenas colocava o nome, no caso do ministrante aqui da palestra, o nome do curso e a carga horária. Então eu colocava 3 informações e o resto ele fazia automático para mim. Aqui uma página também, 2 páginas no caso, de uma apostila utilizada para um curso de bioinformática. Esse modelo eu peguei também no Overleaf pronto, gratuito, então você pode pegar os modelos lá, apenas fazer talvez uma citação, né, porque às vezes tem licença aberta. E você pode utilizar os modelos de apostilas, livros, relatórios, enfim, o que você quiser utilizar no Overleaf. Eu tinha comentado que o referenciamento pode ser utilizado utilizando Bibliotex. Então, eu citei que o Mendeley fornece, por exemplo, eu tenho uma listagem gigantesca, eu já uso o Mendeley há anos, eu tenho uma lista de referências que eu utilizo. Mas agora eu comecei a utilizar o LaTeX, como é que eu faço? O Mendeley tem uma opção de exportar num arquivo .bib, ou seja, .bibtex, que você pode utilizar no LaTeX. O Google Scholar, também quando você busca referências, ele tem por exemplo, você fez uma pesquisa, tem um link e logo abaixo do link tem a possibilidade de você clicar e pegar a referência pronta. Nessa referência tem a opção Bibtex também, que você pode fazer simplesmente uma cópia e está ali pronta a referência para você. Ah, agora eu quero utilizar um formato APA, como é que eu faço? Na chamada do Bibtex, você pode escolher qual tipo de referência você quer. É mais ou menos como o Mendeley, por exemplo, para o Word. Eu vou gerar aqui dentro do Word uma referência nesse formato. No LaTeX tem algo parecido. Você gera, você pede para que ele utilize tal formato. E tem vários formatos, fazendo uma rápida pesquisa você consegue descobrir quais que existem. Outra coisa que é possível, automatização. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei do certificado, ou por exemplo, eu quero fazer um destaque em verde e em negrito de uma certa região ali do texto. Mas toda vez que eu quero colocar em negrito e verde, eu tenho que escrever quero negrito, quero em verde. Então eu quero fazer uma função automática em que toda vez que eu chamar aquela funçãozinha, por exemplo, utilizando só barra destaca, ele fique em verde e em negrito. É o exemplo que eu coloquei aqui. Então, eu crio um comando, coloco naquela região de preâmbulo antes do Begin Document, e dentro do documento, toda vez que eu colocar barra destaca, ele vai aparecer em verde e em negrito para mim. Por exemplo, que nem aqui, texto destacado entre chaves, e ele aparece nesse formato assim. O que eu posso usar assim?
eu posso criar os certificados, posso colocar um texto destacado, posso colocar um padrão específico de chamada de figuras. Por exemplo, eu tenho uma série de figuras lá, eu só quero mudar o nome, e eu quero mais ou menos o mesmo formato de legenda, o mesmo formato disso, o mesmo tamanho da imagem, então eu faço um formato fixo e só faço a chamada. Isso é ótimo para qualquer coisa repetitiva que eu preciso fazer. Vejamos, o que mais pode ser? Gráficos e esquemas com LaTeX também são bastante práticos. Pode ser um pouquinho mais complicado para aprender, dependendo do pacote que você utilizar, mas, por exemplo, nesse gráfico eu utilizei o PGFplot, muito útil. Eu tinha uma série de dados experimentais, eles estavam em, acho que 3 colunas dentro de um arquivo TXT. Eu usei o PGFplot para chamar esse arquivo e construir essa curva aqui em pontinhos azul. Então ele chamou e colocou dentro de um gráfico. Ah, mas eu quero também colocar, por exemplo, uma função matemática que indique, por exemplo, a tendência dessa curva. Então eu coloquei mais essa função aqui, 2x menos 3, e ele criou também essa reta no mesmo gráfico. Tudo é customizável, o título, as legendas dos eixos, se eu quisesse colocar uma legenda também para a imagem, essa legenda de cada um dos pontos e das retas, o tamanho, tudo é customizável e isso daí tem tutoriais bastante grandes para você. Inclusive o tutorial, não sei se é do PGFplot ou do TIKZ, tem cerca de 300 páginas de exemplos que você pode utilizar, então precisou, tem disponível. Também é possível fazer esquemas, como aquele da mola que eu mostrei, e esse esquema aqui, também de física experimental, em que você pode, utilizando coordenadas, aí, e no caso algumas funções matemáticas, como isso daqui, criar o seu esquema que você precisa, por exemplo, para um relatório. Nesse site também aqui contém vários exemplos, e isso facilita bastante, principalmente para quem está começando, ou para quem já utiliza há bastante tempo, mas que nunca lembra quais são os comandos, então você consulta lá e esclarece qual que é o que você precisa saber. Tabelas. Admito que tabelas grandes são bastante trabalhosas para fazer, mas tabelas menores ficam bastante práticas e também tem um resultado bastante elegante, como essa daqui. Essa daqui eu consigo, por exemplo, customizar o tamanho da reta que eu quero colocar embaixo do texto, consigo utilizar equações matemáticas inclusas, e se perceberem, todos os pontos estão alinhados, no caso os pontos ou vírgulas, se você preferir. Então, quando isso daqui é possível utilizando um pacote SI-UNIT-X. O que é isso? É um pacote que utiliza o Sistema Internacional, o SI. E isso ele permite colocar, por exemplo, as vírgulas alinhadas em tabelas, entre outras coisas, como, por exemplo, eu quero tal unidade quilograma por segundo, por metro, por newton, por qualquer outro formato que você queira, ele permite facilitar isso para você. Equações, na verdade, o LaTeX ele foi criado para utilizar matemática, ou seja, foi criado para criar equações matemáticas. O criador dele tinha bastante dificuldade em utilizar equações, então fazer, por exemplo, um x ao quadrado, fazer um símbolo de soma, os símbolos matemáticos, então ele foi projetado específico para isso. Então ele consegue de uma forma bastante prática, utilizando comandos, e conseguir construir equações matemáticas que ficam adequadas e, como eu comentei antes, ficam com imagens vetoriais. Então, quanto você ampliar, a imagem vai continuar com a mesma qualidade. Essa equação também tem a chamada, né? Por exemplo, quando eu passo o mouse aqui em cima, ele já indica qual slide que ele está. Por exemplo, vai para a página 33, que é justamente o slide que eu estou, e a equação onde ela está. Esse sistema de chamada é realizado utilizando o LabelRef. Esse LabelRef ele é permitido para figuras, para tabelas, seções, parágrafos, itens dentro de listas. Então ele permite a chamada para qualquer uma dessas coisas. E mesmo que você altere a ordem, toda vez que você vai compilar um novo PDF, ele atualiza essa lista e atualiza para você sem ter que ficar mudando a sequência, no caso. Beamer. Beamer é o formato utilizado para fazer a apresentação de slides. Eu tinha mostrado, por exemplo, o formato Article, tinha citado o Book, entre outros formatos, e o Beamer, no caso, é o formato para slides. O Beamer, ele permite fazer modelos bastante customizados,
permite efeitos também na transição de slides, mesmo em PDF, efeitos de transição, mas ele não faz muitos efeitos, que nem, por exemplo, um PowerPoint. Mas só a transição de slides eu acredito que seja mais do que suficiente para um trabalho, uma apresentação mais séria. Além disso, ele permite a numeração, como está aqui no canto do slide, entre outras coisas. Por exemplo, quando eu passo o mouse em cima aqui, esse daqui são tópicos, são seções que eu marquei. Então, quando, por exemplo, eu faço uma apresentação de uma qualificação, eu quero voltar, por exemplo, nos meus métodos. Eu vou com o mouse aqui em cima, clico em métodos e ele volta para o slide correspondente. Então, eu consigo fazer um índice, consigo fazer também uma tabela de conteúdos no começo dos slides. Além disso, ele possui uma série de formatos, de modelos, né? Por exemplo, coloração, o formato, disposição das coisas. Como, por exemplo, eu tenho aqui o nome do autor, o título do trabalho, a página, tal. Dependendo do modelo que você escolher, isso pode ser suprimido ou pode mudar de posição. Um outro exemplo é esse daqui em verdinho, em que eu tenho o nome do autor, o título da apresentação, o número do slide, e inclusive, por exemplo, listas e outros pontos que você pode utilizar na apresentação. Mas pode ser que você esteja se perguntando, poxa, muito bacana, mas ele tem ABNT? Será que ele fica fácil de usar o ABNT? Realmente, o ABNT é um conjunto de normas bastante chatinha, mas de fato é importante para a padronização. O interessante é que brasileiros criaram um pacote chamado ABNTeX e o ABNTeX 2 que vem logo em seguida. Então, eles chamam comicamente o ABNTeX de Absurdas Normas Tex, e isso não é brincadeira, está no manual do próprio pacote, em que eles conseguem utilizar toda a estrutura da regulamentação do ABNT. Talvez você possa dizer assim, eu não quero usar o formato ABNT no seu formato integral, eu quero, por exemplo, utilizar só as citações, o formato do ABNT. Eles também criaram um pacote chamado ABNTeX Cite, então ele faz somente o formato das citações no formato ABNT. Esse pacote auxilia bastante quando você quer utilizar esse formato, contudo, vale um aviso. Nem sempre a instituição em que você está inserido, ele utiliza à risca as normas da ABNT. Algumas coisas podem mudar. Por exemplo, na UFPR, se você é aluno daqui, eles utilizam o ABNT, mas não seguem à risca. Tem muitas coisas que é da ABNT, mas que as regras da biblioteca são diferentes. Então, o conselho é utilizar o modelo já pronto que existe para dissertações, TCCs, teses, enfim, já criado por um professor, se não me engano, o professor Maziero, do Departamento de Informática, e que forneceu nesse link aqui um modelinho do LaTeX para esses documentos, se você quiser utilizar. Se você é de outra instituição, por exemplo, o TFPR, eu tenho certeza que na UTFPR eles têm um modelo LaTeX também para isso. Outras universidades com certeza também utilizarão e terão modelos prontos para você. Então, é basicamente o preencher os espaços. Uma coisa interessante também são a questão dos jornais científicos, que costumam ter templates. Se você, como autor, vai publicar um artigo e quer utilizar o LaTeX para fazer isso, quando você vai em orientações para o autor para ver quais são as orientações, o que ele precisa ser feito para submeter o seu artigo, com certeza lá vai ter um modelinho, um templatezinho em LaTeX para você utilizar. E a vantagem disso, você não precisa mudar nada, não precisa se preocupar, será que está no formato APA, será que o formato da letra está certo, será que o espaçamento está certo. Não, o template já está pronto, é só você preencher, colocar o seu texto e à vontade para submeter o seu artigo. Então, talvez você ainda esteja com dúvida, será que eu devo mesmo utilizar o LaTeX? Quando que eu devo? Eu digo o seguinte, sempre que você desejar uma qualidade para o seu trabalho, sempre que você precisar, por exemplo, entregar para uma avaliação, ou você for fazer uma dissertação ou um artigo, precisar de uma certa qualidade no seu trabalho, utilize o LaTeX. Se você não precisa, por exemplo, fazer um documento só para entre amigos ou alguma coisa para suas anotações, talvez não precise. É muito mais prático você utilizar ali um Word da vida. Mas precisou colocar uma apresentação uniforme, precisou colocar um gráfico, equações principalmente, o LaTeX vai te ajudar muito nisso. Então, se você gostou do LaTeX, se gostou da apresentação e quer começar realmente a utilizar ou quer aprender um pouquinho mais sobre isso,
No site do Bioinfo Discentes, que é o site dos alunos do programa de pós-graduação em bioinformática aqui da UFPR, já foi dado alguns cursos em LaTeX, foi produzida apostilas, tem várias aulas, slides que eu mesma criei, e se você quiser pode acessar lá nesses links que eu deixei aí embaixo. O Overleaf também fornece, como eu comentei, vários tutoriais, modelos que você pode consultar, e além disso eu deixo o meu contato para quem quiser e quem tiver interesse.